Olá, meu irmão, minha irmã da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Tudo bem? Pois é, estamos aqui para mais uma lição. Ó, quinta lição da nossa revista. Isso mesmo. Quando a adversidade é gigante. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Davi e Golias. Conhece essa história? Muito interessante, bom demais. E aí, está gostando do nosso estudo? O que você está achando? Deixe seu comentário aqui, mande a sua mensagem aqui para a gente, coloca ela aqui no portal, né? Escreva, participe. Nossa intenção é cada dia mais melhorarmos esse nosso trabalho. A gente agradece muito a você que tem prestigiado esse trabalho, que tem permitido que esse vídeo chegue aí até a sua casa, tem dado a nós o ibope, a atenção, né? Nós te agradecemos como igreja e temos em Jesus a expectativa de que essas lições te abençoem, que essas lições te dê força para você poder continuar seguindo em frente, sabendo que Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Esse é o nosso objetivo, que você possa ser muito feliz. E que com essa lição você possa acrescentar mais aí dias de sabedoria também à sua vida. Jesus te abençoe demais, esse é o nosso objetivo. Isso mesmo. Hoje, a nossa lição, ela fala exatamente sobre como vencer esses gigantes, né, que nós temos na nossa vida. E eu queria te convidar a fazer a leitura, então, do livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vai ser o texto que nós vamos usar para esta lição neste dia. Ok? Se você não puder abrir a sua Bíblia, né, pode ser que o local que você esteja, você não tenha acesso a ela, ou por algum motivo você não está com ela por perto, eu te convido então a fazer a leitura comigo aqui. Vamos lá? Aqui está. Vamos ler o verso de número 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Que palavra, não é, meu irmão? Que palavra é essa, né? Ou seja, naquele momento em que o filisteu, né, que Golias estava ali desafiando todo o exército de Israel, Davi então diz para ele: Você não está desafiando a mim, você está desafiando o Deus de Israel. Porque quando você começou essa guerra desafiando Deus de Israel e não o povo de Israel. Então, se você, Golias, não entendeu isso, você precisa entender agora. Esse foi o recado de Davi para Golias. Eu quero então começar a nossa reflexão te perguntando o seguinte: ao longo da nossa vida, você tem enfrentado, ao longo da sua vida, você tem enfrentado muitos gigantes? Pois é, pode ser que sim, pode ser que esses gigantes que de alguma forma têm impedido você de avançar, eles fazem com que você fiquem paralisados, né? Fazem com que você não cresça. Então, hoje eu quero muito que você entenda a partir dessa lição o que Davi fez com esse gigante, qual foi a postura de Davi mediante aos gigantes da vida dele. E Golias foi apenas um, né, desses gigantes. Foi o primeiro, digamos assim, um dos primeiros, né? Então, eu quero te convidar a essa reflexão. A vida, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos muitos gigantes, né? A grande questão é qual é a solução que nós estamos dando para os gigantes que aparecem. É verdade. Qual a solução que nós estamos dando? E o que a história nos mostra aqui é que ele pode nos cercar, né, esse gigante, pode nos cercar por dias, meses e até por anos, se a gente não tomar uma atitude,
se a gente não fizer nada. E qual é o papel do gigante? Qual é o papel do gigante na nossa vida? Geralmente, o papel do gigante é levar a gente ao desânimo, é pregar o medo, é dizer que nós somos incapazes, gerar insegurança nas nossas vidas, né? Angústia, aumentar a nossa ansiedade e, em alguns casos, até nos tornarmos deprimidos por nos sentirmos impotentes para realizarmos o que precisamos realizar. Então, eu quero que você pense exatamente sobre isso, sobre esses gigantes que têm insistido a desafiar você ao longo desse tempo. O objetivo é que a gente possa desmistificar qualquer sentimento, qualquer comportamento que tenha impedido você de vencer o seu gigante. Então, o texto que nós lemos, nós vamos encontrar exatamente aí um comportamento de Davi muito diferente daquilo que a gente via no povo de Israel, no exército de Israel. Se você observar no texto, né, se você ler esse texto, né, esse capítulo, você vai ver quanto ele é fantástico com relação a essa visão de Davi sobre aquele problema. Por quê? Porque até então esse filisteu, né, esse gigante de 3 metros, quase 3 metros de altura, ele importunava Israel, importunava o exército de Israel. E por dias ele estava lá levando medo, angústia, né, provocando aquele povo. Isso mesmo, provocando aquele povo. E nós vamos ver nesse inteirinho, né, que na Bíblia vários outros momentos tiveram gigantes. Não sei se você lembra dos 12 espias. Lembra dos 12 espias? Pois é. Quando Moisés enviou, né, os espias à Terra Prometida, no retorno deles, eles falaram: olha, nós encontramos gigantes lá. Né? Nós encontramos muitos gigantes, e esses gigantes, eles vão nos destruir. Essa era a visão daqueles espias, com exceção de quem? De apenas 2, né? De Josué e Caleb. Esses enxergaram a terra como prometida, uma terra fantástica, uma terra que produzia leite e mel, né? Uma terra maravilhosa. Mas os outros 10 viram problemas. Pois é. Então, esses gigantes, né, eles vêm apavorando os homens, os seres humanos há muito tempo. É lógico que você não vai encontrar nenhum Golias na sua frente, mas você vai encontrar gigantes, problemas gigantes, né? E aí a forma como você encara, a forma como você trata, a forma como você olha para esse problema é que dá o tamanho e a dimensão dele. Né? A maneira como você vai tratar esse problema é que vai fazer toda a diferença. Eu te convido, então, a uma reflexão sobre isso, ou seja, qual o tamanho do teu gigante, qual o tamanho do problema que você tem enfrentado. Então, o diferencial de Davi foi o que aqui? O que Davi fez de diferente? Enquanto os irmãos deles, inclusive, que estavam lá junto com o exército, o próprio exército, ficava ali com medo, né, não tomando nenhuma atitude, o pequeno Davi toma uma atitude. Né? Ele toma uma atitude, ele desafia o gigante. Né? Ele vai para cima do problema. Né? A questão é essa. Ele não fica acovardado, né? Fica com medo, como aquelas outras pessoas estavam. Ele foi para cima, ele foi para resolver o problema. Então, esse é o diferencial que nós encontramos aqui. Né? Ele não ficou lá olhando o tamanho do gigante, querendo saber se ele ia ou não enfrentar. Ele nem olhou para o tamanho do gigante. Ele nem esquentou a cabeça com isso. Ele tinha um inimigo à frente e ele foi enfrentar esse inimigo. Né? Nessa nossa história aqui, bíblica, né? Real. Né? Por quê? Porque ele tinha uma confiança. Em quem? Em Deus. Ele acreditava, né, piamente na fé, através da fé dele em Deus. Tanto que no texto que nós acabamos de ler, o que ele fala? Você não desafiou Israel, você está desafiando Deus de Israel. E isso é que eu vou te mostrar hoje, o que o Deus de Israel irá fazer. Eu vou te matar, e ele contou essa história, está no texto seguinte. Eu vou matar você, eu vou cortar a sua cabeça, e eu vou entregar a sua cabeça para as aves,
né, para as aves comerem, por sua parte do seu corpo para as aves comerem. Eu vou carregar a sua cabeça pelas tribos. Então, olha o que Davi sabia o que queria fazer. A fé dele era tão grande que ele sabia o que queria fazer, o resultado daquilo ali. Ele contou isso. Acho até que naquele momento Golias poderia ter desistido, né? Poderia ter recuado, mas como que ele ia recuar? Soldado, olhando uma pessoa de baixa estatura na frente dele, dizendo que ia matar ele sem nenhuma arma. Né? Então, isso seria impossível, né? Na cabeça de Golias. Né? Seria impossível. E aí, essa é a questão. Qual é o teu desafio com relação ao teu gigante? O primeiro pilar aqui da nossa lição vai falar sobre esse grande desafio. Lá em Samuel, 1 Samuel 17:10, diz assim: hoje desafio as tropas de Israel. Isso foi o que o filisteu, né, o Golias, disse para os soldados de Israel. E aí, quem ia então encará-lo? Ninguém. Ninguém encarou, ninguém teve coragem de fazer isso até aquele momento. Então, Golias zombou, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel, né? Ele, então, era considerado um cara poderoso naquele momento. Então, ele usava toda uma estrutura, um capacete de bronze, toda uma armadura, né? Que era exatamente para meter medo. Fora a altura, todo o seu aparato, né? Bélico fazia com que as pessoas tivessem medo dele também. E eles, então, os soldados, então, viviam ali acuados, com medo, né? Não tomavam nenhuma atitude. Olha que nós estamos falando de um exército, né? Então, os gigantes, por exemplo, esses gigantes, eles, então, dominavam aquela época ali. Então, o Davi não permitiu que isso continuasse, porque ele se sentiu obrigado a tomar uma atitude pelo Deus que ele servia. Porque ele entendeu que aquele gigante, por desafiar o exército de Israel, eles estavam desafiando a Deus. Entende a diferença? O servo de Deus precisa entender isso. Quando você desafia o servo de Deus, você botou Deus na história. Porque Deus está contigo, Deus está comigo. A gente precisa pensar sobre essa questão. A gente está falando de homens de oração, mulheres de oração, pessoas que vivem na dependência de Deus. Então, se nós vivemos na dependência de Deus e nós somos desafiados, a pessoa ou quem nos desafiou está desafiando Deus também. Concorda? Pois é. Então, se a gente começar a analisar a visão aqui de Davi sobre esse aspecto, a gente vai entender quanto é importante vivermos na dependência de Deus. Os gigantes que nos afligem também fazem o mesmo com a gente. Eles nos provocam, apontam nossas fragilidades e assim tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. Não é verdade? Todas as pessoas que nos desafiam, elas querem nos destruir de alguma forma. Todo problema que nós passamos a enfrentar, eles querem destruir a nossa vida, destruir nossos relacionamentos, né? A nossa família. Essa é a questão. Como que nós encaramos isso? Então, o papel do gigante é desestabilizar o inimigo. É fazer com que essa pessoa não se sinta mais capaz de enfrentá-lo. Entende? Hoje, se você está aí fraco, se você está descrente, se você está achando que está com a fé baixa, né, o nível de fé baixo, se você está se achando impotente, é porque o gigante que está te ameaçando, ele está fazendo isso com você. Ele está tentando desestabilizar você para te ganhar. Pensa nisso. Muda esse teu comportamento já, agora. Faça a diferença agora. Né? Saia para fora, né? Por mais que isso pareça ser redundante, o que eu falei, mas é o interior que eu estou falando, sabe? Pega essa pessoa que está acuada dentro de você e coloca ela para fora. Não permita que ela fique aí dentro escondida, porque você é muito capaz de realizar. Você é muito capaz de enfrentar as coisas que estão te acometendo, estão te abalando, né? Vamos dizer assim, né? Nesse momento. Então, entenda que Deus nos fez capazes de enfrentar os nossos gigantes.
Então, de igual modo, os gigantes em nós invadem a nossa mente através de pensamentos, nos fazendo perder essa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, achando que Deus te largou, achando que Deus não está com você? Quantas vezes? Pois é. Só que Deus nunca deixou a gente. Nunca te largou. Nunca vai nos largar. Entendeu isso, meu irmão, minha irmã? Nunca. A palavra é nunca. Nós é que nos distanciamos de Deus. Não é Deus que se distancia de nós. Então, entenda o quanto isso é importante para você vencer os seus gigantes. E Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi enfrentou leões, ele enfrentou as suas dificuldades como pastor de ovelhas. E ele sabia que aquilo que estava acontecendo ali não era algo que ele poderia aceitar, porque ele era um servo de Deus. Ele tinha a necessidade de tomar uma atitude, né? Então, ele resolveu enfrentar o seu desafio. Ele resolveu tomar uma atitude como pastor, mediante a tudo aquilo que ele estava vendo. E ele não admitia que o Deus dele, o Deus de Israel, fosse humilhado. E ele coloca a sua vida em risco exatamente por isso. Só que a sua fé é tamanha que ele avisa o gigante o que ele vai fazer. Porque ele não estava indo sozinho, ele estava indo em nome de Jesus, em nome de Deus, Deus de Israel. Então, quantas vezes você enfrentou o seu problema e você disse, eu estou indo em nome de Deus. Eu estou indo pelo Deus que eu sirvo. Isso é fé, meu irmão. Isso é certeza de que você pode mais do que todas as coisas, porque Deus disse isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Pois é, então disso você não pode se esquecer. E então Golias vai ao chão, com a pedra uma funda. Isso mesmo. Não. Pedrada na testa, a pedra entra na testa e mata o gigante. E esse gigante vai ao chão. Entende? Então, essa aqui é a questão. O quanto, de fato, nós estamos antenados, ligados com relação a isso. Sabendo, entendendo que Deus tem propósito para cada um de nós. Sabendo que Deus está fazendo coisas na nossa vida. Hoje, agora. Ele está nos ajudando, nos apoiando, nos direcionando. Então, peça e traga isso para a sua vida. Golias vai ao chão, mas Golias vai ao chão porque Davi confiava em Deus. Davi confiava em Deus. Então, ele não estava apenas enfrentando Davi com uma pedra. Aquela guerra ali era uma guerra quase espiritual. Era uma guerra que ele tinha que mostrar para todas aquelas pessoas que o Deus de Israel seria exaltado. E é isso que ele fez. Ele mostrou para aquelas pessoas que o Deus de Israel seria exaltado. Então, quanto nós precisamos aprender com esse homem, né? De fé, de comportamento, de palavra. Esse é Davi, né? Esse é Davi. Então, quando nós vamos ler o texto, nós vamos ver lá no versículo 45. Você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem você amaldiçoa. Ninguém amaldiçoa Deus e está impune. Ninguém amaldiçoa Deus e fica, principalmente, essas pessoas que falam mal. Quantas pessoas hoje você tem visto na mídia, né, por aí, falando mal de Deus, criticando, zombando? É Deus que vai tomar a atitude. É Deus que vai fazer a ação, que vai definir o que vai fazer com essas pessoas. Porque ninguém zomba de Deus, está impune, meu querido. E Golias experimentou, né, isso. Tá? Então, tenha essa certeza. O grande segredo para enfrentar os gigantes, sabe qual é? O grande segredo? Manter o foco em Deus. Isso mesmo. Em meio a outras vozes, em meio a um monte de comentários, em meio a um monte de soldados dizendo, nossa, esse nanico aí que vai enfrentar o gigante, nossa, esse pequenino homem, nossa, eu nunca ri, e as pessoas riam.
achava engraçado. As pessoas quase que zombavam dele, a armadura nem deu nele, ficou pesada. A de Golias pesava 60 quilos. Tem noção? Uma armadura de 60 quilos. Davi não. Foi só com a funda dele e a bolsinha com a pedra. Entende a diferença? Então, esse é o Deus. Então, as pessoas falam um monte de coisa, fica enchendo a nossos ouvidos de um monte de besteira, sem fundamento nenhum. Mas se você, meu irmão, minha irmã, está focado em Deus, confia em Deus, você vai vencer o seu gigante. Se você está focado em Deus, confiando em Deus, a sua luta já é vitória certa. Amém? Amém. É isso aí. Nós podemos tirar aqui 3 lições desse momento de Davi. A primeira é que Davi não se considerava autossuficiente, mas ele foi dependente de Deus. Então, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos ter a formação que quisermos, mas jamais podemos nos achar autossuficientes. Precisamos, a cada momento, dependermos de Deus. Depender de Deus é contar com Deus naquilo que nós não conseguimos realizar. Tenho sempre dito isso aqui. Aquilo que você pode fazer, você faz, ou você faça. Mas aquilo que você não consegue fazer, porque é impossível para você, espera que Deus fará. Essa porta vai se abrir. Porque você não consegue abrir, não é o seu papel, você não tem como abrir. Então, isso é com Deus. Agora, o que for seu, o que couber a você fazer, isso você tem que fazer. Não transfira o que for seu para Deus, porque não vai acontecer. Então, não se sinta autossuficiente, mas entenda que Deus está na sua história. E dedique a Ele, né, essa gratidão aí, e essa confiança. Segunda coisa, ele encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por ele. Então, Davi mostrou que Deus estava com ele. Então, você, eu, nós somos representantes de Deus, representantes de Cristo, nós somos a igreja. Precisamos mostrar ao nosso próximo que a nossa confiança, a nossa fé está em Deus. Por mais que muita gente do mundo não nos dê confiança, muita gente do mundo não acredite em nós, muita gente do mundo acabe caçoando, rindo, debochando de nós, mas isso não pode abalar a nossa fé, porque nós somos de Deus. E em cima dele, é a partir dele que nós somos e acreditamos. Davi também não ficava ouvindo aqueles soldados, achando que ele não seria capaz. Ele foi lá e venceu e mostrou o Deus que ele acreditava. E que o povo de Israel também deveria acreditar. Isso não estava acontecendo ali naquele momento. Terceira lição que eu quero compartilhar com você. Ao derrotar Golias, Davi não aceitou a palavra de derrota, mas provou que havia um Deus de Israel. Então, por mais que alguém diga que você não consiga, você tem que dizer, eu tenho um Deus que eu confio, que eu acredito. E no momento certo, Ele me dará a vitória. Porque eu estou trabalhando para isso. Também tem que trabalhar para isso, né? Não é ficar de braços cruzados em casa e achando que Deus vai fazer tudo sem você. Deus vai te ajudar, mas você tem que também fazer a tua parte. Então, Davi mostrou exatamente, ele derrotou Golias, não aceitando a palavra de derrota para ele, mas provando que havia um Deus de Israel. Tem um Deus aí na sua vida? Tem um Deus aí com você? Então a sua vitória é certa. Amém? Pois é. Outro ponto aqui importante, segundo pilar, né? Concentre-se em Deus. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e à tarde, tomou posição. Lá no 1 Samuel 17, versículo 16. Sabe o que isso significa? De manhã e de tarde. O gigante ficava lá desafiando o povo de Israel, soldados. De manhã e de tarde, o gigante ficava lá falando mal do povo, falando mal das pessoas, debochando de Deus. É isso que acontecia.
Então, entre milhares de gigantes, o Golias era um deles. De milhares de filisteus, Golias era um deles. Todos nós temos gigantes. Então, vez ou outra, uma toma posição de destaque, um fala mal de você, um quer te difamar. Um problema aparece, esse gigante. Nós temos vários problemas. E vamos viver, e vamos ter que tratar deles ao longo da nossa existência. Não tem jeito. Vamos ter que tratar deles. Faz parte da nossa vida, e nós aprendemos sobre isso. Tem momentos que nós enfrentamos problemas que é parte pedagógica, é para o nosso crescimento, já falamos sobre isso aqui. Nós precisamos entender isso, que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar problemas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, os nossos problemas, eles começam quando a gente não dá a devida atenção para ele, ou quando a gente não toma nenhuma atitude mediante os gigantes que nós enfrentamos, os gigantes que aparecem. Então, nós também precisamos tomar posição sobre os nossos problemas. Não durma, não se põe o sol, né? A palavra de Deus diz, não se põe o sol sem você resolver o teu problema, sem você estar tratando dele, né? Então, de dia e de noite havia perseguição ali, havia palavras duras contra aquele povo. E Davi, então, diz isso lá, você está debochando do Deus de Israel. Então, tudo o que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental e nos confronta espiritualmente. Pois é. Muitas das vezes você é confrontado a achar que você é uma pessoa sem fé, sem coragem, uma pessoa incapaz. Então, isso já é um gigante tentando te derrubar. Você não é essa pessoa. Você é capaz, você pode realizar muita coisa. Você é uma pessoa com poder para realizar muita coisa. Você precisa colocar essa pessoa que está aí dentro de você para fora, para você poder realizar mais na sua vida. Não permita que você seja dominado pelos seus problemas. Domine os seus problemas, né? Então, muitas das vezes, os problemas que são colocados na nossa cabeça, né? Que as pessoas vão contando coisas, a gente vai somatizando, a gente fica assistindo muita televisão, só com notícia ruim, isso vai deprimindo a gente. A gente precisa encontrar paz, caminho saudável para seguir em frente, porque às vezes eu também posso estar trazendo gigantes para a minha vida. E aí depois eu não consigo eliminá-los. Então, cuidado com isso, fique atento a esse tipo de coisa também, né? Então, tudo nos afeta diretamente, tudo afeta a nossa vida espiritual, né? E aí, muitas das vezes, esse sofrimento, ele geralmente vai derrubar a gente em algum momento, mas a gente se levanta, né? A gente precisa combatê-lo, né? Ter discernimento, enfrentar esse problema. O sofrimento pode atingir 3 áreas, né? Essas 3 áreas, e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo para combatê-lo. Que área é essa? Física, mental e espiritual. Qual que você está enfrentando hoje? Pois é. Por quê? Porque você talvez não esteja tratando, enxergando, cuidando para enfrentar adequadamente seu gigante. Por isso, volto a repetir, você precisa sair e enfrentar, né? Isso como Davi assim fez. Mas confiando em quem? Em Deus. Fazendo a tua parte, deixando que Deus, através da fé, você precisa ter fé, vai fazer a parte dele. Entendeu isso? Pois é. É aí que as coisas realmente tomam forma. Nós não podemos fugir à realidade, nós não podemos fugir de enfrentar, ter coragem, né? Davi não se vitimizou. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas hoje sentem-se vítimas. E por elas se sentirem vítimas, elas não conseguem viver, seguir em frente, tomar atitude na vida delas. Infelizmente, tem grupos políticos que pregam a vitimização, a tal vítimas da sociedade. Pois é, não tem vítima da sociedade. Tem pessoas que simplesmente deixaram de lutar e entregou a sua vida para outras pessoas lutarem por elas.
Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que nós lutássemos por nós. E que Ele, à frente, também nos defendesse. Então, nós precisamos parar de ser vítimas, achar que tudo é contra. Nós somos vítimas, nós não somos vítimas. Muitas das vezes, as coisas que acontecem conosco, fomos nós mesmos que provocamos. Porque eu não me dediquei, porque eu não fui atrás, porque eu deixei na mão da pessoa errada. Então, são situações que eu provoquei. Então, vamos parar, sai disso. Siga em frente. Encare de frente seus problemas e pare de colocar isso na mão de outras pessoas ou na conta de outras pessoas. Esse negócio de ser vítima não tem mais, não tem na Bíblia isso. Você vai encontrar que as pessoas que se fizeram de vítimas ou foram mortas ou foram reféns. E reféns estão aqui, ó. Os soldados de Israel se sentiam vítimas do gigante. E por se sentirem vítimas do gigante, eles passaram 40 dias sofrendo na mão do gigante. Até que o pequenino Davi veio, que não se sentia vítima de nada e que tinha um tamanho mínimo para encarar um gigante que os soldados não tinham coragem de encarar. Veja a diferença. Porque o poder, né, a coragem, não está no tamanho de ninguém, no estudo que essa pessoa tem. Está na sua fé, na sua vontade de resolver, no seu caráter de querer mudar as coisas e não aceitar aquilo para você. É assim que é. Davi nos dá esse exemplo aqui, né? Então, entenda isso. Se você buscar na palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ver exatamente isso. Não tem vítima aqui. Deus não vai permitir que você se torne vítima de nada. Muito pelo contrário. Mas que você encare e siga em frente e vença os seus problemas, né? Então, a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Primeira coisa que você precisa entender é isso. A Bíblia é o livro da palavra de Deus. E ali tem respostas para nós solucionarmos os nossos problemas, para nós resolvermos os nossos problemas e não nos sentirmos vítimas de nada. Não é um livro de autoajuda. Ali tem Deus, que através da nossa fé a gente vai conseguir vencer aí as nossas dificuldades e lutando todo dia por isso. Então, que a gente possa entender isso e colocar isso em prática. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o livro, nosso livro de fé, regra e prática. E a gente precisa entender isso, né? E conhecer o Deus e sua ação na história humana. Vai na Bíblia e vê o que Deus está fazendo, fez na vida das pessoas. Ninguém era vítima de nada lá. Mas ele sempre disse, vai que eu estou contigo, vai enfrente os seus problemas. E Davi foi esse representante lá. Então, o fato de conhecer a Deus, né, porém, não nos impede de passar por problemas ou por sofrer algumas coisas. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco, ele tem propósito e promessa. Por isso é preciso confiar nele. Entenda isso. É preciso confiar nele. Tá? Então, identifique aí qual é o gigante da sua vida. O que tem te assolado, o que tem te impedido de crescer, o que tem feito com que você não siga em frente, não consiga atingir seu alvo. E mude isso hoje. Sabe? Qual é o gigante que está te assombrando? Encare, revestido de coragem, de verdade, que vem como fruto de analisá-los à luz da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, olhe para a palavra de Deus. E lá você vai encontrar as respostas que você precisa. Amém? Muito bem. O terceiro pilar vai falar sobre o triunfo da fé. E diz assim, 1 João 5, de 4 a 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Olha aí. Então, esse jovem pastor, chamado Davi, né, conhecia os perigos do campo. Ele sabia o que ele tinha enfrentado lá, leões, ursos, né, e ele para proteger o rebanho dele. Então, naquele momento, ele, como pastor, estava sendo um representante ali,
para proteger o rebanho, que eram os filhos de Israel, o povo de Israel. E era aquele pastor que estava ali defendendo o rebanho, que era o povo de Israel. Então ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, diante daquele grande gigante, né, daquele tão grande homem lá, né, e aquele tão pequenino pastor, ele então clama em nome de Deus que irá vencê-lo. Então, se você conhece o Deus que você serve, né, ele vai ser sempre maior do que os seus problemas. É verdade. Seu Deus é maior que seus problemas. Por maior que os seus problemas sejam, Deus é infinitamente maior. Então, conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, pois será necessário enfrentá-las. Então, esteja preparado para isso, para enfrentar as suas dificuldades, para encarar os seus gigantes, né? Então, muitas das vezes, as pessoas vêm com armas. Nós não trabalhamos com armas mesmo. Mas nós trabalhamos com a fé, com a palavra de Deus. Então, lá na palavra de Deus, você vai encontrar, por exemplo, em Efésios 6, de 10 a 17, a armadura de Deus. Vai lá que você vai ver que você vai se revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus é a palavra de Deus. Encontramos as armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e isto não é contra seres humanos ou forças materiais, e sim espirituais. É delas que nós devemos vencer. Então, quando nós encontramos gigantes e tropeçamos e caímos, né, com certeza é porque a gente permitiu que isso acontecesse, a gente vacilou em algum momento. E a gente precisa mudar essa visão sobre os nossos problemas, porque nós precisamos encará-lo com fé em Deus, confiança em Deus, e nunca achando que vamos fazer e vencer isso sozinho. E foi o que Davi fez, né? Devemos ser como Davi, mantendo o foco em Deus, que é maior que qualquer problema, por mais gigante que seja. Amém? Verdade? Deus é maior do que qualquer problema. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver exatamente vários comportamentos com relação a isso. Então, às vezes, o gigante pode te paralisar, como paralisou o exército de Israel. Mas você é um filho de Deus, então você precisa rapidamente se reposicionar para que você tome atitudes condizentes para enfrentar o gigante que está te assolando hoje, né? E às vezes ele também pode nos levar a querer desistir, ou até mesmo a desistência, ao cansaço, né, físico, mental, espiritual. Mas Deus te encoraja a seguir em frente. Ele te encoraja a mudar esse comportamento, para que você possa ser mais feliz e realizador de tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Então, não permita que isso aconteça. Mude seu comportamento, mude aquilo que hoje tem parecido para você algo difícil, mas a partir da confiança que você tem em Deus, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai mudar a sua vida, porque você precisa acreditar que Deus tem projetos para você. E a partir desses projetos que Deus tem para você, você começa a tomar novas atitudes na sua vida, a fazer as coisas diferentes daquilo que você tem feito hoje e que não tem dado certo. Então, tem uma frase do Albert Einstein, né, um físico pensador, que diz assim: o maior sinal de loucura é a gente querer mudar fazendo sempre a mesma coisa. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer fazer alguma coisa diferente, se você quer evoluir, quer crescer, quer sair, vencer os seus problemas, começa hoje fazendo algo diferente e não mais repetindo os comportamentos, porque repetir comportamentos vai te levar a erros, aos mesmos erros que você vem cometendo até hoje. Então, o teu gigante pode estar querendo te paralisar, pode estar atingindo a tua mente, o teu coração, pode estar querendo, de alguma forma, te prejudicar, mas não permita isso, porque hoje mesmo
Você vai mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar e vai rapidamente tomar posição diferente daquilo que você vem fazendo até então. Vai ser vencedora, vencedor tudo aquilo que você tem tido dificuldade de vencer. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Porque Deus está me pedindo para te falar isso hoje. Então acredite, mude teu comportamento. Nós temos pelo menos um Golias, né? Quando não são vários na nossa vida. Então, veja qual é o teu aí. Enfrente ele, em nome de Jesus, para vencer. Tenha a convicção de que você pode vencer o teu Golias, como Davi venceu. E olha que no momento que ninguém acreditava nele, ele foi lá e venceu. Você também pode. Sabe por quê? Foco em Deus, confiança em Deus, fé. Tudo isso faz muita diferença. Porque nós somos filhos de Deus e somos capazes, porque Deus nos fez assim. Amém? Vença o teu gigante hoje. Espero poder ter em breve respostas aí sobre as suas vitórias. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Fique na paz. Até a próxima.